O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que dava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de Santa Cecília, uma virgem mártir que dos primeiros séculos, que a liturgia nos coloca, só para vocês terem uma noção da tão grande dignidade que hoje nós celebramos, ela tem o seu nome colocado no cânon romano. A primeira parte do cânon romano, que nós falamos dos apóstolos, Pedro, Paulo, Tiago. Na segunda parte que colocamos ali os primeiros mártires, está ali o nome de Cecília. Então, ela tem o seu nome inscrito, no cânon romano. Mas antes de falar um pouco da sua vida, observamos hoje no Evangelho Jesus louvando aquela pobre viúva, e isso daqui vai ser a base para olharmos a vida de Santa Cecília. Jesus, ele vê que muitos entregam, mas entregam somente o que sobra, e ali é uma crítica para os ricos e para os fariseus, e ele louva aquela viúva que de fato era pobre e não tinha muita coisa, mas ofereceu tudo o que tinha para Deus. É interessante que Deus, ele não pede metade das nossas coisas, ou é tudo ou é nada. Ou nós seremos todos de Deus, ou nós não seremos nada de Deus. Ou nós entregaremos todos os aspectos da nossa vida a Deus, ou nós não entregaremos nenhum aspecto da nossa vida para Deus. Tem alguns que gostam, não, a minha vida religiosa eu coloco nas mãos de Deus, mas a minha vida financeira não. A minha saúde eu entrego a Deus, mas a minha família não. Mas ou nós entregaremos tudo, ou nós não entregaremos nada. Ou melhor, ou nós entregaremos tudo, ou nós seremos infelizes não entregando somente partes da nossa vida. Tendo visto a generosidade desta viúva, que de fato entregou tudo o que tinha para viver, nós então iremos com essa base dessa viúva que entrega na sua generosidade, ver a vida de Santa Cecília. Santa Cecília, como eu disse, ela é uma santa dos primeiros séculos e era natural de Roma, tinha uma boa família, sendo sempre educada
nos princípios e na prática religiosa, mas os seus pais tinham um desejo para ela. Queria que ela se casasse. Mas Santa Cecília, né, desde menina, tinha feito um voto de consagrar a sua virgindade a Deus. Os seus pais, então, né, falou para ela que não seria assim, que ela deveria se casar. Ela, obediente aos seus pais, né, porque o casamento era casamento arranjado, né, não era que ela foi procurar alguém, obediente aos pais, então se casou com Valeriano. Mas algo muito interessante, que aquele voto que ela fez de consagrar a sua virgindade não foi desfeito. Valeriano, no dia das núpcias do casamento, tentou consumar o casamento, mas não conseguia. Tentou outra vez e não conseguia. E ele, intrigado com aquilo, porque que não conseguia consumar o casamento, ela falou do voto que ela tinha feito e que o anjo dela não deixava que aquilo acontecesse. Valeriano, que não era católico, né, ali inquieto com aquilo, então, eu quero ver o seu anjo para ver se isso é de fato. Ela falou, então tá bom, se torne católico que você verá o meu anjo. Ela foi, pediu para o Papa, ele foi batizado, se tornou católico, viu que de fato o anjo dela impedia que aquilo acontecesse, que o anjo dela via, né, ele via o anjo dela com a coroa do martírio que viria a acontecer, então ele aceitou aquilo. E ela, novamente, ratificou aquele voto de consagrar a própria vida a Nosso Senhor. É interessante que, às vezes, nós temos a concepção de castidade, de pureza, como algo assim, tão menininho, ou melhor, tão menininha, que não está nem aí, assim. Olha a pureza de Santa Cecília. O que fez essa pureza? Fez com que o seu esposo se convertesse ao catolicismo, e não só se convertesse, ele convertido, depois ele e o irmão se tornaram mártires também, morreram primeiro do que ela. Diz que a conversão de Valeriano e o seu irmão, que foram acusados de ser cristão ante o prefeito da cidade, eles negavam-se a receber o certificado de ter sacrificado aos deuses medida, né, do dinheiro. Um martírio bem simples, foram decapitados por se tornar cristão. Veja que o que é a pureza? A pureza não é algo somente interno, ou melhor ainda, não é algo somente de externalizado. Se nós não temos um coração puro, o externo passa. Mas voltemos, né, à vida de Santa Cecília, que ela, depois que o seu esposo falece, o seu cunhado falece também, mártires, depois de 5 anos, ela também vai sofrer o martírio. E o martírio de Santa Cecília, diz alguns biógrafos, durou alguns dias, né? Ela ainda querendo ratificar a entrega dela, a consagração dela a Nosso Senhor. Pegaram ela, colocaram em uma câmara, né, em um quarto ou um banheiro, e colocavam ali vapores. Nós sabemos muito bem, quando vamos pegar uma chaleira e o vapor sai, queima. Ela ficou um dia inteiro dentro desse quarto com vapor 5 vezes maior do que o comum. Mas nada aconteceu a ela. Nem o cabelo dela ficou queimado.
inquieto com aquilo, pegaram a espadada, né? Já que ela não morreu queimada, então vamos tentar decapitar. Tentaram uma vez, tentaram 2 vezes, e diz os biógrafos ainda que ela, meio decepada ainda, consciente, ficou 1 dia e meio acordada, só depois falece. O que essa santa tem a ver com o evangelho que nós escutamos hoje? A viúva entregou as 2 moedas, aquilo que tinha. Santa Cecília entregou, de fato, aquilo que tinha. Não só o corpo, não só o seu coração consagrado a Deus, mas também o seu corpo. Ela também, que é colocada como a padroeira dos músicos, tem a nos ensinar que, enquanto sofria o martírio, cantava no seu coração: devo viver a pureza no meu coração e no meu corpo também. E nós vamos lembrar aquela bem-aventurança no Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Hoje nós estamos em uma cultura cada vez mais impregnada, né, de impurezas. Aqui a pureza não quero colocar como celibatário. Você, homem casado, mulher casada, também deve viver a pureza e ensinar os seus filhos a viverem a pureza. Só os puros verão a Deus. E nós temos cada vez mais de pedir a Deus, por intercessão de Santa Cecília, do seu anjo da guarda: Senhor, dai-me a pureza. Porque às vezes passamos por coisas tão comuns, né? Aquelas brincadeiras de impureza, que eu não vejo pornografia, mas eu continuo vendo, continuo fazendo as mesmas brincadeiras de duplo sentido. Eu não vejo pornografia, mas eu continuo a escutar músicas que induz a impureza. Ela é padroeira dos músicos. Fazendo um comentário, né? A música só tem um objetivo, né? Fazer com que nós nos aprofundemos na nossa vida de oração. A música que leva ali somente para o entretenimento tem que ser cortado. E ainda mais, as músicas que levam cada vez mais as emoções, isso nos tira do caminho da oração. Veja que a pureza é algo desejável a Deus, mas não é uma pureza ritual, não é uma pureza externa. Não adianta falar, né, colocar roupas e roupas, mas não ter e não pedir um coração puro. Entenda, não estou criticando o uso de roupas, mas é necessário ter primeiro um coração puro. O externo ajuda e ajuda muito, mas um coração puro para se entregar a nosso Senhor. Que Santa Cecília interceda por nós, ela que já é uma bem-aventurada do céu, para que nós também temos um coração puro para oferecer a nosso Senhor. Nosso Senhor pede pequenas coisas, mas pede integralmente. Ou nós oferecemos, ou nós não iremos oferecer. Lembremos dessa bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.